Bem-vinda, Nutri! Nessa aula vamos falar sobre a capacitação da equipe escolar, mas antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Kézia Lima, sou nutricionista escolar e mentora de nutris que desejam seguir na carreira escolar e faturar de 5 a 10k por mês. Quando eu falo desses valores, muitas nutris desacreditam e acham surreal faturar de 5 a 10k por mês, trabalhando com escolas. Se eu te contar que nessa aula você vai aprender a primeira estratégia que eu utilizei para fechar contratos com as escolas. Quando eu comecei, precisava buscar algo que me diferenciava de outros profissionais, porque na época as escolas não sabiam o que era a educação alimentar nutricional. Eles só enxergavam a nutricionista que elaborava cardápios. E hoje nós sabemos que a Nutri dentro da escola ela é essencial, não somente para a elaboração de cardápios, temos várias atribuições, como atividades sensoriais, controle de qualidade, organização de documentação, aulas de educação alimentar nutricional e a capacitação da equipe escolar. Como eu disse anteriormente, eu precisava buscar algo que me diferenciava dos demais profissionais. Foi aí que tive a ideia de usar a capacitação de boas práticas na manipulação de alimentos a meu favor. Isso mesmo, Nutri! Capacitação foi a primeira estratégia que eu utilizei para fechar o meu primeiro contrato com as escolas. Nós sabemos que a vigilância sanitária exige que os manipuladores de alimentos sejam capacitados nas boas práticas de manipulação de alimentos e que tem validade de 1 ano. O que eu pensei? Se é obrigatório, precisa revalidar anualmente e precisam sempre dos meus serviços, eu poderia oferecer para todas as escolas, gastando apenas 2 horas de treinamento. Mas na época tinha outras profissionais fazendo esse tipo de treinamento e eu precisava chamar a atenção no caso. Um diferencial. Foi aí que eu lembrei de uma professora que ia sempre tomar um cafezinho lá na cozinha, ficar batendo papo com as cozinheiras, sentou. Na mesma hora me veio na minha cabeça, se essa professora faz isso, o que impede das outras fazerem também? Então eu vi uma oportunidade de fazer a capacitação não somente com a cozinheira ou com a lactarista, mas sim com toda a equipe escolar, utilizando as professoras. E aí surgiu a capacitação da equipe escolar. Com essa ideia de todos os profissionais falarem a mesma língua, eu tornaria muito mais fácil o controle de qualidade. Foi essa ideia que eu levei para as escolas e consegui fechar novos contratos. Eu comecei a olhar com uma intenção de ajudar a equipe, assim me tornar uma parceira dentro da escola. Não seria apenas a nutricionista que elaborava cardápios, e sim a Nutri que vestia a camisa da escola preparada para ajudar a equipe. Nesse momento, você deve estar se perguntando, o que eu uso para fazer a capacitação escolar, não é mesmo? Então, já pega papel e caneta para anotar as informações que eu irei te passar. Eu uso a capacitação em 3 abordagens diferentes. A RDC 216 de 2004, que fala sobre a manipulação dos alimentos. Então é aquela parte da gente fazer com todo manipulador de alimento. Mas se você for parar para pensar, Nutri, quem é o manipulador de alimento? É toda pessoa que entra em contato com o alimento. Então, de uma certa forma, toda a equipe escolar manipula alimento. Eu tenho a cozinheira que manipula alimento, eu tenho a lactarista que manipula alimento e eu tenho também os professores que manipulam alimento. Como assim, Nutri? Os professores manipulam alimento dentro da sala de aula, às vezes auxiliando as crianças no lanche ou auxiliando as crianças em alguma refeição. Professores de integral, principalmente, elas manipulam muito alimento porque elas auxiliam as crianças. Professores de educação infantil, infantil 1, infantil 2, ajudam mais ainda, porque muitos deles têm dificuldade de levar até a boca e o professor precisa. Então eu já trago a RDC 216 de 2004, que é em cima que é obrigatória da vigilância sanitária para manipuladores de alimentos, e adapto para toda a equipe escolar. A segunda abordagem que eu utilizo é a RDC 171 de 2017. Nessa RDC já ela é voltada para as lactaristas. É claro que lá na RDC 171 tem muita abordagem da RDC 216, então eu não preciso repetir. Eu simplesmente adapto, trago o que tem de diferente lá naquela RDC e coloco ali para toda a equipe escolar. A terceira abordagem que eu utilizo é a importância do professor. Como o professor ele é importante, gente, para nos ajudar a evitar DTAs, evitar doenças transmitidas por alimentos dentro da escola. Eu trago essa importância para dentro da capacitação, orientando os professores, mostrando para ele que nós, profissionais, precisamos da ajuda deles para ter
um controle de qualidade eficaz dentro da escola. Em cima dessas abordagens, eu faço a minha capacitação com toda a equipe escolar e consigo ter muito resultado, ganhando mais visibilidade com as escolas. Saí de uma simples nutricionista, conhecida apenas por treinar as cozinheiras, para uma nutri que enxerga toda a equipe escolar e trabalhava em prol do desenvolvimento de um todo. Se você também deseja alcançar escolas utilizando essa estratégia, quero te dizer que eu encurtei o caminho. Não precisa criar tudo. Fiz isso para você no Alimente Seu Sucesso. Todo o meu material de capacitação escolar, manual, dinâmica e slides pronto para você fazer download agora mesmo. Basta clicar no botão aqui abaixo e garantir o seu diferencial como Nutri Escolar.